Recapitular sobre um vídeo que eu fiz anteriormente, que foi falando sobre filhos. Eu fui refutada. Com o filho do ventre de Sara. Deus escolheu Raquel, o ventre de Raquel, para gerar o futuro governador do Egito, do ventre de Lia, que saiu Judá. Ele traiu o pai com uma concubina. Porque a concubina, minha gente, era mais outra mulher do homem. Vai lá, Bíblia, que é cheia de coisa. Ambas sendo ali a terra frutífera de onde saiu grandes nomes. De Raquel, José. De Lia, Judá, que é de onde a gente vai dar sequência hoje. Judá, ele casou-se, teve 3 filhos. Outra coisa, minha gente, quando eu me refiro a filhos, é porque a Bíblia, como ela foi escrita há muito tempo, e naquela época não só naquela época, mas até os dias de hoje, quem dá descendência, continuidade a uma família é o homem. É tanto que quando uma criança nasce, o último sobrenome que fica, normalmente, é o do pai, porque é o que vai dar descendência às próximas famílias. E na Bíblia, sempre quando se fala de nascimento, quando coloca o nome de uma mulher, é porque essa mulher ela vai ter, em algum momento na Bíblia, algum envolvimento que vai fazer parte ali na história, que vai ter algum ensinamento, como, por exemplo, a história quando aparece Agar, quando aparece Sara, quando aparece a filha de Jacó. Pode ser que ele tenha tido outras filhas, mas na Bíblia só aparece uma filha, que é justamente essa filha que foi molestada. A Bíblia aponta que ele teve 3 filhos. Se teve filhas, não sei. E daí, ele casou, teve seus 3 filhos. E naquela época, minha gente, algo interessante. Hoje, a nossa geração, ela é dividida em várias fases, vamos dizer assim, né? Tem a pré-adolescência, tem um adolescente, tem um adulto e um tanto de coisa. Antes, e até hoje, em alguns povos ainda funciona assim. Nasceu, é um bebezinho, ótimo, criança. Bebê e criança, menstruou, adulto. Isso, menstruou, você é uma mulher. O que, biologicamente, é isso, né? Se a mulher, ela menstrua, é porque ela já tá pronta, o corpo da menina que menstrua já tá, virou um corpo de mulher, já tá pronto para gerar outras vidas. E naquela época funcionava assim. A menina, quando ela se tornava moça, menstruava, naturalmente, ela ficava 1 ano, e aí ela já estava pronta para casar. Exatamente, casava novinha. Porque era para ter muitos filhos, quanto mais jovem, melhor. Então, era isso. E naquela época era prometido. É tanto que na Bíblia você vai ver primos casando, porque para dar descendência à família, para evitar problema, para manter ali a riqueza e etc. E com Judá não foi diferente. Judá, ele casou o filho dele, que naquela época também tinha a questão da idade, sempre o primeiro, não casava o último filho antes do mais velho, ou a filha, não sei direito, mas era mais ou menos assim. E ele casou o primeiro filho dele com uma moça chamada Tamar. Essa jovem, ela casou-se com o primeiro, e a Bíblia vai relatar que esse primeiro marido dela era mau. Ele era um homem mau. E daí, ele morreu. Ela ficou viúva. E naquela época, era normal que o cunhado, casasse com a viúva para poder dar descendência ao primogênito. E daí, foi isso que aconteceu. Tamar casou com o segundo filho de Judá. Mas daí a Bíblia vai descrever que esse filho de Judá, ele foi mau. Ele, nos finalmente, não ia até o fim com a esposa, para poder não dar descendência ao irmão. Ou seja, ele não queria engravidar a esposa, para que o irmão dele, que já era falecido, não tivesse a descendência.
Ou seja, os filhos que ele gerassem seria como se não fosse dele, sim, do irmão, pelo menos o primeiro, que seria o que teria direito a toda a primogenitura. Algo do tipo. E daí, ele foi mal. E ele morreu também. E o terceiro filho de Judá era jovem, então, muito jovem, ainda era menino, ainda não era um rapaz para casar. E a moça Tamar, a mulher, a jovem mulher Tamar, ela foi enviada de volta para casa dos pais dela. Imaginam, naquela época devia ser um motivo de vergonha, de honra, porque era como se ela fosse amaldiçoada, porque os homens que ela se relacionava estavam morrendo. Então ela estava carregando uma culpa que não era dela. E eu espero que vocês entendam onde eu quero chegar com isso, porque mais tarde, essa mesma moça, Tamar, ela se vê forçada, por conta de uma questão cultural da época, ela não poderia se casar com nenhum outro homem, ou se relacionar, porque ela estaria traindo a família de Judá, ela estaria envergonhando os finados maridos. E imagina, jovem, sem família, foi a família que deveria abraçar ela, que era o próprio Judá, tinha mandado ela de volta para casa do pai. Então imagina a situação dela. Então a Bíblia descreve que Judá, para você ver, novamente eu volto, a Bíblia tem várias histórias de pessoas comuns, pecadoras, cheias de falhas, que Deus, pela sua misericórdia, usou essas pessoas, pecadoras e falhas como eu, como você, para poder deixar escrita na Bíblia como testemunho, para que nós compreendamos que não é porque você falhou que você tem que, ai meu Deus, não sou digno de mais nada na vida. Ou então, não, eu só vou deixar para procurar me aproximar de Deus quando eu estiver me sentindo perfeito. Gente, não existe perfeição. Até as próprias pessoas da Bíblia, que são a referência assim de ensinamento para a gente ler e refletir e aprender sobre, são falhas, são imperfeitas. Porque desde que o mundo é mundo, infelizmente, a nossa carne, ela é pecaminosa. Então Judá, mesmo sendo filho de Jacó, um homem que lutou com o anjo, neto de Isaac, bisneto de Abraão, com toda uma história aí de uma galera que era assim com Deus, ele se prostituía, ele saía com prostitutas. Por que eu deduzo isso? Simples. Tamar, quando ela percebeu o que estava acontecendo e que ela estava sendo injustiçada, porque o primeiro marido foi mal, morreu. O segundo marido, não, o primeiro marido era mal, ele era um homem ruim. O segundo marido foi mal, porque ele não queria, né, ir até os finalmente. Porque não queria gerar descendência pro irmão. E acabava que a culpa recaía sobre ela. Então morreu também. Aí o sogro mandou ela embora. O terceiro que deveria casar com ela, certamente, o pai estava com medo, né? Achando que ela era amaldiçoada, que ele já tinha perdido 2 filhos e ia perder o terceiro. Jamais. Nesse meio tempo, Judá ficou viúvo. E ele começou, né? Não sei se foi depois que ficou viúvo, se foi, eu não sei. Só sei que Tamar se veste como uma prostituta, se disfarça e se deita com ele. Por que eu digo que Judá se prostituía? Porque, minha gente, tá danado que foi uma única vez que a menina foi lá e seduziu ele? Não. Então, geralmente era algo que ele tinha o costume de fazer, né? Isso é o que eu deduzo, tá? Novamente, de uma pessoa leiga, não estuda teologia, só de alguém que lê a Bíblia e fica ali juntando os palitinhos, pensando, e é isso. E para ele não ter reconhecido a nora, isso quer dizer que já tinha passado ali uns bons anos sem ver ela, para não reconhecer a voz, o olho, nada do tipo. Óbvio que ela estava trajada, coberta. Mas daí, essa única vez que ela se deitou com ele, que conseguiu, né, ali como prostituta, se relacionar com o sogro, cabuloso, né, quando a gente para pra pensar assim, ela engravidou. E engravidou de gêmeos. Sim, ela engravidou de gêmeos. E ela pediu como barganha, foi como penhor, o cajado, o selo. O selo, vamos dizer que é como se fosse a identidade da época, sabe? Algo que não dava pra questionar, dizer, ah, é de fulano, é de ciclano, não. Então, era algo que deixava certo que era ele. Então, ela
pegou isso como penhor, ficou com ela, guardou. E mais tarde, quando a barriga começou a aparecer, aí ele ficou sabendo, né? Aí, Huawei, desonrou os meus filhos, desonrou minha família. Eu imagino o escândalo. É tanto que ele quis matar ela. É porque naquela época era apedrejado, era queimado, enfim, aconteceu uns paranauê assim, muito louco. E daí, no meio da bagaceira lá, ela... Isso aqui é do pai do meu filho. Ou seja, ela entregou na cara com classe, né? Ai, que tudo! E daí ele viu que ela era mais justa do que ele, né? E vamos lá. Voltando pro feeling. Observem, Tamar foi mulher de 3 homens. Do filho mais velho de Judá, do filho do meio e do próprio Judá. Judá, ele foi casado, ele teve 3 filhos homens. Só que Deus, ele não escolheu a esposa de Judá para ser a terra fértil de onde ele queria que saísse a descendência de Jesus. Ele escolheu o ventre de Tamar. Da mesma forma que ele não escolheu os filhos de Judá para gerar alguém que seria de onde viria a descendência, mas sim o próprio Judá. É tanto que, vamos lá, dos 3 filhos, só ficou um. E esse um, quando você está lendo a Bíblia, você não vê na genealogia o nome em destaque, mas você vê dos filhos de Tamar. Ou seja, é do ventre de Tamar que a tribo de Judá se expande. Porque Isaac teve ali os seus 12 filhos, e dos 12 filhos de Judá, dos 12 filhos de Isaac não. Oh, tô dizendo, hein? Isaac, Jacó, isso. Jacó teve ali os seus 12 filhos, que é também conhecido como Israel, porque foi assim que o anjo mudou o nome dele, tá? O anjo mudou para Israel. Mas vamos falar Jacó, que é pra não dar um nó na cabeça. Jacó teve os 12 filhos homens, e desses 12 filhos, nasceu as 12 tribos de Israel. Então, a tribo de Judá, ela expandiu através do ventre de Tamar, que foi onde teve os 2 filhos, e aí foram gerando filhos e mais filhos e filhos e mais filhos, e virou uma grande tribo. Que aí tem a tribo de cada um. Mas vamos focar na tribo de Judá, porque é dela que é o leão da tribo de Judá, é dessa mesma tribo que sai Davi, e etc. Vamos lá para a próxima mulher que veio a minha mente, que é seguindo essa linha. Beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!